Seja bem-vindo ao Caminhos da Alma, o espaço onde exploraremos histórias que inspiram, desafiam e revelam a profundidade da experiência humana. Hoje temos uma história verdadeiramente tocante que nos lembra que, mesmo em meio à dor, a fé e o amor podem sustentar e transformar vidas. Vamos mergulhar em uma conversa profunda e emocionante sobre superação, fé e o valor da vida. No episódio de hoje, vamos abordar uma história de provação, resiliência e, sobretudo, amor incondicional. Nosso convidado escreveu o livro Quando a Provação é Maior do que as Minhas Forças, a minha história com Nick Vitória, onde compartilha sua experiência de vida ao lado de sua filha Nicole, que enfrentou uma condição de saúde rara e desafiadora. Esse livro não é apenas sobre lutas, mas sobre a força encontrada em Deus e na fé, mesmo nas horas mais sombrias. Nosso convidado é Fábio de Paula Oliveira, advogado e cristão reformado. Fábio ele tem dedicado a sua vida à fé e à sua família, especialmente nos momentos mais difíceis. Em Quando a Provação é Maior do que as Minhas Forças, ele nos levou a uma jornada pessoal, abordando temas como fé, perda e superação, com uma sensibilidade rara. Fábio, seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui conosco. Oi, Rafael. Oi, Adalto. Muito boa tarde. Muito obrigado pela apresentação. Não precisava de tudo isso, mas vamos que vamos. Tem sido uma grande bênção a criação desse livro, o desenvolvimento dele, e logo, logo estará circulando aí por todas as livrarias do nosso país. Fábio, para começar, acho que seria interessante ouvir de você como surgiu a ideia de escrever esse livro. Você menciona que a experiência ao lado da sua filha Nicole, ou Nick Vitória, como você a chama carinhosamente, trouxe lições profundas sobre o significado do amor e da fé. Nos conte, em que momento você decidiu que precisava compartilhar essa história com outras pessoas? Rafa, eu nunca pensei em escrever um livro, essa é a verdade. Mas depois da convivência com ela, o tempo que eu estive dentro da UTI, eu percebi que daquela história, de todo o sofrimento que nós tivemos, de tudo aquilo que nós passamos, de alguma maneira eu poderia usar isso para levar o evangelho para as pessoas, para crescer o reino de Deus, para que as pessoas entendam que elas não estão sozinhas no sofrimento. E até ainda durante a internação, essa ideia de escrever o livro já passou a fazer parte da minha intenção, da minha vida, né? Mas efetivamente eu só comecei a escrever esse livro no comecinho de 2022, cerca de um ano depois da morte dela. Fábio, Fábio, então eu entendo que o que motivou você a compartilhar essa experiência foi gerar de uma forma positiva algo na vida de pessoas que também estavam passando por uma carga similar, certo? Isso, exatamente. Porque é Ótimo, muito Fábio. difícil aquilo que a gente passa. E quando, a partir do momento que você tem alguém que passou o mesmo que você e de alguma maneira pode relatar isso, apesar de toda a luta, de uma maneira mais leve e esperançosa, eu acho que isso vai ajudar bastante. eu ia perguntando para o Fábio, então, né, quando você menciona no seu livro algo sobre 1 Coríntios 10:13, algo equivocado, como foi que você teve uma descoberta em relação ao que isso impactou na sua visão sobre as aprovações ou o que significa depender de Deus? Certo, Adalto. Há uma interpretação equivocada que muitas pessoas acham que não há tentação maior do que você pode suportar. E, na verdade, não há provação maior do que você pode suportar. E o texto ele está falando de tentação, né? Deus não vai te tentar além daquilo que você pode suportar. Mas Uhum, provação, você é provado além das suas forças. certeza. E é um momento que nós passamos por provações, nós podemos entender que realmente nós somos pessoas fracas e totalmente dependentes de Deus. Uma coisa é eu poder achar que controlo a minha vida, controlo o meu dia, na maneira que eu escolho a roupa que eu visto, na maneira que eu escolho o carro que eu vou dirigir, enfim.
Mas quando você se vê dependente, principalmente numa questão de vida ou morte, que você recebe a notícia, olha, não há mais o que fazer. É naquele momento que a ficha cai. E foi nesse momento que a ficha caiu, que a nossa vida, a vida da minha filha, estava em total dependência desse Deus. E que a aprovação que nós estávamos passando realmente era muito maior do que aquela que nós poderíamos suportar. Tem muita gente que pergunta como é que você aguentou tudo isso? E o que eu costumo responder é: eu não aguentei. Deus aguentou por mim. Foi Ele que me sustentou. Amém. Fábio, em diversos momentos do livro você fala da dificuldade de conciliar a teologia que você aprendeu com o sofrimento que enfrentou. Como que a sua visão de Deus mudou ao longo dessa jornada? As pessoas costumam falar, olha, tá tudo no cuidado de Deus, Deus sabe de todas as coisas, e nós aprendemos isso, né? Nós, como alunos de teologia, nós temos aprendido sobre a soberania de Deus e os seus eternos decretos. Só que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E muitas vezes eu tive esse conflito, pensando nesse ponto, poxa, Deus é tão soberano, por que então que Ele permitiu o sofrimento? O que que eu fiz para que a gente sofresse tanto? Se Deus é bondoso, por que essas coisas têm acontecido na vida de uma criança? Enfim, foram muitos questionamentos que vieram. Apesar da gente ter aquele conhecimento teológico, a experiência prática, a gente sente esse choque de realidade. A gente começa a questionar se realmente aquilo que nós aprendemos é realmente aquilo que nós acreditamos. E foi realmente uma carga emocional muito grande. E o Senhor foi trabalhando no nosso coração ao longo desses 4 anos para que, no momento que chegou a hora da partida dela, foi um momento que nós já estávamos prontos e conscientes de que aquilo que ele estava fazendo pertencia sim à grande soberania dele e que era o melhor que ele estava fazendo por nós. Fábio, aqui no livro também fala sobre uma frase, né, da sua mãe quando ela soube desse seu chamado e traz uma forte carga emocional. Como um exemplo dela mudou sua própria realidade e a sua própria existência em relação a isso. Certo, eu acho que é aquela frase que ela fala que quando eu fui conversar com ela sobre o meu chamado ministerial, ela pega e fala que eu ia passar por muitas provações, que não seria fácil. E quando as coisas começaram a acontecer e as coisas só foram piorando, essa frase sempre vinha em meu coração. E aquilo foi um meio que Deus usou para me fortalecer, para que eu pudesse compreender que o caminho que eu estava seguindo era o caminho que Ele queria para mim e que realmente as barreiras que estavam aparecendo era como se o inimigo estivesse colocando barreiras diante de nós para que impedisse a minha caminhada. É claro que a gente entende que tudo isso foi por permissão de Deus, mas quando vinha aquela frase da minha mãe dizendo: olha, filho, pode ter certeza que vai ficar muito difícil, você vai passar por muita provação. Eu venho e reflito, ó, realmente, então, quanto mais difícil ficar, significa que eu estou no caminho certo. Então eu tenho que seguir adiante. Fábio, você fala da importância da comunidade cristã, levando ela como algo sério realmente e importante, né? Então, eu queria ouvir de você quais foram os momentos mais marcantes em que você sentiu o apoio da sua igreja e dos seus amigos. Certo. A gente conhece a família quando a gente realmente precisa dessa família. E uma coisa que Deus nos abençoou foi com os nossos irmãos em Cristo, seja na igreja, né, seja em outras igrejas da nossa comunidade, seja pelos irmãos que eu conheci no seminário. Então, nos momentos de grande aflição, mesmo de grande tristeza, sempre tinha alguém com uma palavra de fortalecimento, uma palavra de apoio, e não só em palavras, né? Pessoas foram nos visitar. A Bia, ela era novinha, então tinha o pessoal que
criou ali uma espécie de um calendário para que eles pudessem ficar com a Bia nos momentos que a gente não podia, né? Tivemos aí visitas de pessoas como pastores, como crentes mesmo, que foram até o hospital, muitos deles até arriscando aí no período que era de pandemia, tinha limitação de acesso, eles arriscaram a própria saúde deles para estar lá conosco. E eu percebo que esse é o amor de Cristo expressado na comunhão da igreja. Quando se fala, não preciso de igreja para viver o meu amor com Deus, eu falo que você está muito equivocado, porque a igreja é um dos pontos que expressa o amor de Deus na nossa vida, porque ali nós vemos, a gente consegue ver que pessoas que verdadeiramente nos amam estão ali para nos apoiar. Como pai, Fábio, eu acredito que você passou assim uns momentos muito difíceis. Mas você se lembra assim qual foi o momento mais difícil e como você encontrou forças para continuar lidando com a fragilidade da sua filha? Adalto, foram alguns momentos, né? Então, a gente tem um momento em que você tem um diagnóstico, um momento que você tem a resposta de que tudo que tinha que ser feito não dá mais para fazer. Mas um dia que me marcou muito foi quando nós tivemos o atendimento da médica dos cuidados paliativos e falando que já não haveria mais o que fazer e que iniciaria esse tratamento e eles sedariam ela para que ela não sentisse dor, né, até a morte chegar. E aí foi um momento muito marcante porque ela ainda estava acordada e você via que ela estava bem aflita, ela estava sentindo muita dor naquele momento, e eu pude ter esse meu momento de despedida com ela. Foi quando eu conversei com ela falando que ela iria dormir, que a dor que ela estava sentindo ia parar, e que na hora que ela abrisse os olhos, ela estaria num lugar que ela não tinha mais dor nenhuma. E que ela era para ela esperar o momento certo que o papai dela uma hora iria estar lá para abraçar ela. E aí ela com toda dificuldade, ela pegou e se jogou assim para perto de mim, que eu estava encostado no berço, né, na maquinha lá. E ela se jogou para cima de mim ali, e foi aquele momento que eu fiquei abraçado com ela, eu vi na respiração dela. Depois eu me despedi, sedaram ela, depois daquele dia eu não vi mais ela acordada. Então esse foi um momento mais significativo que eu tive com ela. Fábio, realmente é algo muito marcante, profundo, marca realmente a nossa alma. Eu acredito que nós precisamos de algumas coisas para fundamentar, né, a nossa caminhada, fortalecer o que nós cremos em momentos como esse, né? E eu queria continuar perguntando para você, como que a sua formação em teologia, mas especificamente sua formação reformada, ela influenciou na forma de lidar com esse sofrimento. Há aspectos da tradição reformada que se tornam ainda mais significativos para você? Sim, sim, Rafa, assim. Eu vou tirar como exemplo eh, dos nossos irmãos arminianos que estavam com seus filhos lá. Eles, eu percebi que eles passavam pelo momento com muito mais sofrimento do que aquilo que a gente passava, porque na cabeça deles, é, eles viam que o filho deles não tinha pecado e que por isso eles não tinham que estar lá sofrendo e que por meio da oração deles eles tinham a possibilidade de mudar o coração de Deus, para que Deus mudasse a ideia dele, a decisão dele e transformasse aquela vida. Aquela coisa de determinismo, né, que determina o que cure, que determina o que você vai sair daí andando, enfim. E isso causou mais sofrimento para aquelas pessoas do que ajudou. E a minha visão reformada, compreendendo os eternos decretos de Deus, e que eu creio num Deus que cura, sim, num Deus que faz milagres, mas ele faz na hora que ele quer, no momento que ele quer e da maneira que ele quer. E pode não fazer. Isso é um alívio para nós, porque a gente começa a compreender que, acima de tudo, nós estamos sendo cuidados por ele. E que
a morte, ela não é o fim de todas as coisas, mas é o fim do sofrimento. Então isso foi um grande impulso que a gente teve para poder seguir essa caminhada de uma forma mais leve. Há uma coisa muito interessante falando do Salmo 116, que foi central na sua caminhada de fé. Como é que isso ressoou em seu coração nesses momentos difíceis? O Senhor vê a morte dos santos de uma maneira muito preciosa, né, Adalto? E eu entendo que a partir do momento que a gente tem essa concepção, que o Senhor tem visto isso com preciosidade, né, com amor, essa morte, a gente tem que começar a compreender que o luto não é uma tristeza eterna, né, mas uma tristeza temporária. Mas a vida, Sim, que o sim. nosso Deus é um Deus dos vivos e não um Deus de mortos, é aquele que nos dá alegria eterna. Então, quando ele recebe o Isso. seu santo de uma maneira tão preciosa nos seus braços, a gente pode compreender que a nossa vida caminha para esse dia tão glorioso. Fábio, eu gostaria de fazer mais uma pergunta também. Você, ao longo do livro aí, descreve uma série de crises que ocorreram, né, na jornada de vida da Nick. Eu queria saber de você como que essas crises moldaram a sua perspectiva sobre o que significa viver uma vida de fé, porque muita gente diz que tem fé, mas na hora que vai para a prática, essas pessoas provam o contrário. Eu gostaria de te ouvir como que isso moldou, impactou a sua perspectiva sobre o que significa viver uma vida de fé. Certo. Essas crises que eu relato no livro são as crises epiléticas que ela tinha. E, e é aquela coisa, ela vem do nada. Ao mesmo tempo que a criança está bem, de repente a criança ela cai, ela tem uma crise, perde o fôlego, o coração acelera ou desacelera demais. E cada crise que vinha, a impressão que tinha de que ela realmente ia morrer. E aí, aquele momento realmente que você fala, uma coisa é eu falar que eu tenho fé, outra coisa é eu viver essa fé. E são nesses momentos que a gente vê, porque é aquele momento que você está ali clamando a Deus no seu coração, porque é uma coisa muito rápida, você tem que socorrer e ao mesmo tempo você está ali clamando a Deus no seu coração para que aquilo ali passe, para que aquilo ali não se transforme em algo pior. Então, é realmente um salto de fé que a gente vive. A gente acaba percebendo, como eu tenho falado, percebendo que a gente não tem domínio sobre absolutamente nada. Verdade, Fábio. E tem uma pergunta aqui que eu acredito que é uma das mais difíceis, ou talvez uma muito pessoal, né, perguntar. Houve algum momento em que você duvidou da bondade de Deus? E se isso aconteceu, como foi que você lidou com essas dúvidas? Adalto, nesses momentos a gente tem algumas etapas, né? O primeiro momento é uma etapa que a gente chama de uma etapa de euforia de fé, que você recebe o choque, mas ao mesmo tempo você pega e fala, não, vai dar certo, as coisas vão mudar, ela vai se recuperar e tudo vai ficar bem. Só que as coisas vão piorando. E aí a gente chega numa fase de desesperança, ao ponto de chegar ao desespero. E depois a gente chega na fase da ira, porque parece que as nossas orações não são ouvidas. E quanto mais você pede pela cura, quanto mais você pede para que ela fique bem, pior ela ficava. E aí foi nesse momento que eu sim duvidei da bondade de Deus. Eu tive esse momento. Mas o Senhor é tão bondoso que ele foi moldando o nosso coração. Apesar da gente ser mal criado, ele foi de uma maneira muito amorosa lidando com os meus sentimentos e foi moldando o meu coração à maneira que ele queria, para que chegasse uma hora que, ao invés de raiva, de duvidar da bondade dele, eu tivesse apenas gratidão. Fábio, é interessante notar que na Bíblia tem um personagem, né? São Tomé, aquele que duvida.
Muitas pessoas que olham para a história daquele que duvida de fora, às vezes elas se iram com aquele que duvida, com aquele que questiona, porque elas dizem no íntimo do seu coração: por que essa pessoa está duvidando de Deus? Se ela está sendo arrogante. Mas olha que interessante, quando o Tomé ele duvida do Senhor, em duas ocasiões específicas, o Senhor ele é amoroso nas duas. O resultado de um Deus amoroso e que se mostra amoroso na vida de alguém que questiona, que em algum momento duvida, é que essa pessoa tem uma declaração última, né? Senhor meu e Deus meu. Isso é maravilhoso. Só acontece com aqueles que buscam o Senhor nas suas necessidades, nas suas ansiedades, nas suas provações. Então, poder perceber como Deus trabalha de um modo incomum é algo extraordinário. Então, muitas vezes nós queremos buscar Deus no convencional e na comodidade, mas às vezes o próprio Deus nos coloca em situações que nós não entendemos para que o busquemos, né? E ele se revela a nós de um modo sobrenatural e extraordinário, de maneira tal que a gente, no final de tudo, vai se dobrar diante dele e dizer, reconhecer, proclamar e glorificá-lo. Senhor meu e Deus meu. Isso é maravilhoso. E a história que você conta, Fábio, traz esse aspecto aí muito positivo de uma fé resoluta, de uma mente consciente, consciente dos problemas, das fraquezas, mas também consciente de um Deus que é todo poderoso, né? E permanece ouvindo os seus. Fábio, nós agradecemos profundamente por ter compartilhado conosco essa jornada de fé, amor e superação, tá? Suas palavras trouxeram à tona não só o peso das provações, mas a beleza daquilo que é confiar em Deus mesmo em meio à dor. A sua história com a Nick Vitória, as lições que você nos trouxe certamente vão ecoar no coração de muitos que nos ouvem. Muito obrigado, Rafael, pelas palavras. Obrigado, Adalto, também. E saiba que tudo é para a honra e glória do nosso Deus. E espero Amém. que o livro seja uma bênção na vida de muitas pessoas. Amém. Fábio, com certeza vai ser, não temos dúvida, Fábio. Mas antes de nós terminarmos aqui, se você pudesse deixar uma última mensagem para aqueles que enfrentam uma luta, alguma dificuldade, uma provação e se sentem sem forças, o que você diria? Nós temos um Deus que tem cuidado das nossas vidas. Apesar de muitas vezes nós negligenciarmos esse Deus, muitas vezes nós sermos filhos rebeldes, que duvida da sua bondade, que duvida do seu amor, Ele continua cuidando de nós, até nos momentos mais difíceis. E essa, de uma maneira muito misteriosa, é a maneira que Ele fala que nos ama, que Ele quer o nosso bem. Ele nos ama ao ponto dele entregar o seu próprio filho naquela cruz para morrer por cada um de nós. E é o Pai que passa esses momentos como eu passei, pode ter um pouquinho, minimamente, do sentimento daquilo que Deus passou ao ver o seu filho sofrer naquela cruz do Calvário por pessoas que não merecem, como nós, para que os seus filhos, aqueles que reconhecem Cristo como seu Salvador, um dia possam viver num mundo em que não há dor, não há choro e não há prantos nem ranger de dentes. Com essas palavras de esperança e fé, nós encerramos o episódio de hoje. Se essa conversa tocou você, compartilhe com alguém que possa estar precisando ouvir. E lembre-se, mesmo quando a caminhada é difícil, há uma promessa de que todas as lágrimas serão enxugadas. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.